Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. João está diante da iminência de mais juízos. Perceba que a linguagem 4 cantos da terra, ela é cultural, é simbólica, né? Pois sabemos cientificamente que a terra é redonda, é um globo. E desta forma não possui cantos, como alguns pensam por aí, né? Os terraplanistas. Mas Deus usou uma linguagem adequada à época de João. Os 4 anjos estavam dando uma pausa na sequência dos juízos de Deus, retendo os ventos, ou seja, retendo os juízos, porém de prontidão na iminência de liberá-los. Estamos, portanto, em uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Vamos lá, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Neste versículo, João está explicando o porquê dos anjos estarem retendo os 4 ventos. Eles estavam obedecendo ao anjo que subia da banda do sol nascente. Vamos continuar. E clamou com grande voz aos 4 anjos. Para alguns, isso parece reforçar a tese de tratar-se de um tipo do Senhor Jesus, pois ele dava ordem aos 4 anjos, e ainda com autoridade. Veja que o texto diz que ele falava com grande voz, tá bom? Versículo 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Veja aqui esclarecido o motivo da pausa, no juízo de Deus. Deus não enviaria os seus juízos indiscriminadamente ou ao acaso. Ele providenciou um recurso para poupar os seus servos. Por isso houve uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Coisas terríveis haveriam de acontecer, mas Deus queria assinalar os seus servos na terra, tá bom? Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está a grande polêmica dos testemunhas de Jeová. Eles acreditam que os 144.000 será o número dos salvos no geral. Porém, note que o texto está tratando de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, e não das nações da terra. Então, é um grande equívoco das testemunhas de Jeová acreditar que somente 144.000 pessoas serão salvas, irão para o céu. Vamos lá. Vamos ler os versículos agora 5, 6, 7 e 8, porque eles estão completamente intercalados, tá? Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000,
Da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, mais 12.000. São 144.000 judeus que serão salvos no período da grande tribulação. Fica claro, então, que os 144.000 são os israelitas que se converterão ao Messias Jesus e lhes serão testemunhas em meio aos juízos de Deus na grande tribulação, tá? Não se trata da igreja, não se trata das nações, dos salvos dentre as nações, mas de 144.000 judeus que serão salvos no período da grande tribulação. Versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Muitas são as opiniões sobre quem seriam estes. Quem é esta multidão que João viu no céu? Alguns pensam ser a igreja, outros que são os salvos durante o período da grande tribulação, e assim por diante. Então, é ainda um mistério, né? Mas nós temos a nossa opinião. Trata-se dos salvos que serão resgatados por Cristo, salvos por Cristo no período da grande tribulação. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Em outras palavras, estão dizendo que a salvação lhes veio de Deus e do Cordeiro, tá? Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Perceba uma coisa, a multidão do versículo 9 não poderia ser os anjos, nem os anciãos, que, como já vimos, seriam os representantes dos crentes do Velho e do Novo Testamento. E muito menos os 4 animais viventes. Logo, nos parece sugerir tratarem-se de espíritos em um estado intermediário, aguardando o desfecho final. O que são espíritos em um estado intermediário? Vou explicar para vocês. Quando uma pessoa morre, o espírito se desprende do seu corpo. A pessoa perdendo a sua vida, o seu espírito desprende do seu corpo. E ele vai para a presença de Deus, se é um cristão verdadeiro, genuíno. Ele vai para a presença de Deus, do nosso Deus e Pai. E ele permanece ali até o dia da sua ressurreição, em plena consciência. A isso nós chamamos de estado intermediário da alma, tá? Então, esta multidão seriam de pessoas que morreram, né, pelo testemunho de Jesus Cristo na grande tribulação, e estavam diante de Deus, tá bom? Estavam no céu diante de Deus. Então, são espíritos em um estado intermediário, aguardando a ressurreição dos seus corpos físicos, tá bom? Vamos continuar. Versículo 12. Dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Eles estão reconhecendo ao Deus Todo-Poderoso como o único digno de toda a adoração. Nós não encontramos em parte alguma do livro do Apocalipse a igreja, os espíritos em estado intermediário ou os anjos adorando ou venerando Maria, mãe de Jesus, ou adorando ou venerando qualquer outro santo. Não!
toda a honra, toda a glória, todo louvor ao santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está sentado no trono, tá? Então, está aqui mais do que claro que somente Deus é digno de toda a nossa adoração, hoje e sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? Tá? Então, é a pergunta de um dos anciãos. Quem são os anciãos? A Bíblia fala de 24 anciãos, nós já explicamos. São representantes da igreja e representantes do Velho Testamento. Eu não sei qual destes, esse ancião estava representando. Mas ele fez uma pergunta: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Quem são esses espíritos? Quem são essas almas, João, com certeza, estava admirado de contemplar tal multidão e de repente se surpreende com a pergunta de um dos anciãos. Que coisa espantosa, que coisa gloriosa, Mas o texto vai explicar, vamos lá. Versículo de número 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Eu quem? João, Ele disse assim: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. João, ele não ousa opinar, ele declara que acredita que o ancião saberia. João estava certo e o ancião explica que seriam os crentes vindo da grande tribulação, o que reforçaria a tese que diz que esta multidão que está no céu eram os salvos que se converteram durante o período da grande tribulação, tá? São os heróis que se converteram durante o período da grande tribulação. Então tem muito teólogo por aí, muito estudioso por aí, que acha que é o dono da verdade. Ele faz ilações, eles fazem ilações a respeito de determinados assuntos e textos bíblicos e luta por aquilo como se fosse uma verdade absoluta. João, o grande amigo do Senhor Jesus Cristo, ele não se arriscou, não sei quem são. Ele poderia até ter imaginado, mas ele não se arriscou, não sei quem são, diga-me. E ele recebeu a resposta, tá? Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Estariam gratos a Deus pela salvação e, em consequência, Deus os protegeria com a sua sombra, tá? Sinal de segurança total do onipotente Deus. Onipotente significa o Todo-Poderoso, o que tudo pode, tá? Versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Aleluia! Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, tá? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Este versículo nos parece também sugerir que são os salvos da grande tribulação. E é só se recordar do cavaleiro preto, que é a fome, de escassez de água e do ardor de armas de fogo. E aqui uma proteção gloriosa, uma promessa de proteção gloriosa. Vocês não terão mais sede, tá? Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Vamos lá. Versículo 17, que é o último, tá? Hoje foi mais rápido, Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos
toda lágrima, aleluia, a eterna salvação terá um peso de vitória incomparável. Isso pode ser conferido lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e 22, versículo 1. Toda lágrima Ele enxugará. Bendito seja o Senhor Deus, bendito seja o nosso Pai. Jesus é maravilhoso, as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida, vai valer a pena.